Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do JetCast e hoje estamos aqui com o Casal 20, Pastor Vinícius e Pastora Isabelle. Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer a primeira oportunidade aqui no JetCast, Nossa, né? hoje ele vai ganhar presente, gente. Chegou o dia, né? Chegou o dia de glória. Prazer estar aqui, Pastor Rafael, né? Hoje estarei como entrevistado, né? Desse Coisa outro boa. lado aqui Você viu? A pressão é maior viu agora. só, né? E agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo aí. Tudo certo, né? É um prazer estar aqui sempre, é uma honra estar com vocês. Vamos lá. Gente, para nós começar aí, eu gostaria de saber de vocês, a gente conversar um pouquinho sobre as expectativas, a nossa, que nós esperamos, que vocês esperam, que vocês têm organizado aí, sonhos, projetos para 2023. Como é que tá aí as expectativas para o nosso próximo ano, agora que estamos na reta final de 2022? Muito bem. Eu acho que, como é de praxe, né? Chega o final do ano, a gente começa a planejar as coisas, né? Sim. Colocar no papel, pensar aquilo que a gente quer pro ano que vem. E uma coisa engraçada, que até essa semana eu tava lá fazendo algumas anotações, e aí a gente fica entre aquela, né? Será que eu sonho alto, Dou uma ousada aqui. né? Será que eu sonho alto? Será que eu coloco aqui coisa que eu me desafio? Ou ao mesmo tempo eu sei que vai ser difícil de cumprir e depois eu ficar ali frustrado porque eu não consegui? Ou será que eu coloco algumas coisas que estão ao meu alcance, mas estão ao meu alcance eu posso fazer, né? Exato. Então, eu acho que agora, nesse final de ano, eu estou me pegando em muitas situações assim, sabe? Esse equilíbrio entre você sonhar alto e você pensar naquilo que você pode alcançar. E eu acho, Pastor Rafa, que Deus ele sempre nos surpreende, né? Ontem eu estava falando no culto, né? Que esse ano que passou, 2022, tudo aquilo que estava escrito lá se cumpriu, exceto uma coisa. E essa coisa dependia só de mim. Olha só. Sabe qual que é essa Meu coisa? Deus. Ir na academia 5 vezes por semana. Meu Deus do céu. Oi, Jesus. Então assim, ó, Deus cumpriu a parte dele. Quem não cumpriu foi Deus eu, desceu né? no Já jardim entendeu, e né? tudo tava escondido. Então, eu acho que há uma diferença muito grande, né, entre nós planejarmos algo que está além do nosso alcance, que depende do Senhor mesmo nas nossas vidas, e nós planejarmos aquilo que a gente pode realmente alcançar, né? Porque aquilo que a gente pode alcançar depende de organização, a gente se organiza e faz. Aquilo que a gente não alcança, aí, meu irmão, aí eu preciso ir pro meu segundo recurso aqui, né, que é o Senhor, né? Ó Deus, isso aqui tá além do meu alcance e é um plano que eu sei que é do teu desejo, né? E o engraçado é que quando bate no nosso coração, eu creio, se nós estamos na busca com o Senhor e nós estamos na constante busca pelo Senhor e na presença do Senhor, se bateu no nosso coração, eu creio que é um desejo de Deus para nossa vida também, né? Então, Uma coisa que eu tava até conversando com o Vini ontem à noite. Essa época é uma época muito reflexiva, né? As pessoas param e pensam, e aí olha pro ano, e meu Deus, mais um ano que muitas vezes eu escrevi um monte de planos e não cumpri nada daquilo que eu projetei. E aí nós sempre temos duas opções, e eu acho que a maioria das pessoas bate nessa parede, né, dessas duas opções, que é ou você se frustra, e aí você cria os mesmos planos para o próximo ano, e aí acaba que é um ciclo vicioso, tu nunca sai daquilo, acaba que você nunca consegue, de fato, concretizar as coisas que você se propôs a fazer, se você não mudar a tua atitude, né? Ou você pensa, analisa, tipo, ó, isso aí da academia, eu falei para ele, o que a gente pode fazer para mudar, né? É se comprometer e Acordar mais fazer cedo. acontecer, entendeu? Acordar cedo e ir pra academia, né? Exatamente. Então, é você olhar para aquilo que você está planejando e não simplesmente só escrever, mas o que eu vou fazer mediante isso, né? Acho que é um comprometimento maior. eu acho legal que, eu acho interessante você falou da reflexão, né? Que, por exemplo, eu acho que a gente deveria fazer mais periódico essas reflexões, né? Não deixar para chegar no final do ano. Antigamente, por exemplo, meus pais e tal, como o ritmo de vida era outro, por exemplo, era a vida assim, de tipo acordar e trabalhar, voltar para casa, 6h30, 6h30, e Tomar um deu, chimarrão. tomar um chimarrão e deu. Então, tipo, tu não tinha tanta informação para pensar e você conseguia, quem sabe, fazer essa reflexão de ano a ano, porque você não tinha tanta informação. Hoje em dia, a gente faz muitas coisas no mesmo dia. Então, eu vejo que cai no esquecimento
alguns planos nossos, né? Alguns sonhos, algumas coisas assim. E eu vejo que daqui a pouco a gente não precisaria deixar para lá, dezembro do ano que vem, nós fazermos essa reflexão, olharmos no papel lá aquilo que a gente anotou e tudo mais. É aquilo que o profeta fala, né? A gente escrever bem forte em um lugar de passagem para que quando a gente passe, a gente fixe. Até correndo, né? Você consiga ver, até né? correndo você consegue ver, Uhum. né? Para que a gente se lembre, aquilo fixe no nosso coração, né? E o engraçado, pastor, é que, por exemplo, assim, os meus pais não faziam isso. Entendeu? É uma cultura que, pelo menos eu percebo que é a nossa geração que tá fazendo de chegar e, eu vou planejar o meu ano. Porque, vamos lá, os meus pais, né? Os meus pais tiveram 5 filhos. Eu sou o mais novo. Então, assim, o que a gente vai planejar pro ano que vem? Né? Eles pensavam em algumas coisas, mas ficavam no pensamento. Chegavam no meio do ano, eles tinham esquecido aquilo que eles tinham planejado. Até nós, se eu for perguntar pra ti o que você colocou lá nos pontos lá, algumas coisas você esquece. Só sei porque eu tirei foto. Você precisa tirar uma foto lá pra você lembrar disso, né? Uhum. Então fica muito vago quando eu só penso, esse ano eu quero fazer. Porque é aquela coisa, hoje eu quero. Tô planejando aqui, eu quero isso. Daqui uma semana eu não quero mais. Né? Muitos dos nossos planos são Motivação assim. do coração, né? Você quer muito, é igual aquela situação, eu quero comprar um carro. Quero comprar uma roupa. Cara, passou 2 dias, você não tá mais na emoção. Passou 2 dias, já não é novo, mas Aí tu fala, meu Deus, tem outras coisas pra fazer na frente, sabe? Então, esse hábito de nós pegarmos, planejarmos e constantemente revisar, eu acho que não deixaria a pessoa frustrada ao ponto de, eu não consegui fazer e tudo mais, né? Porque chega um certo ponto que a pessoa tá tão machucada, tão incomodada com aquilo que ela fala, agora eu vou tirar da frente isso aqui de uma vez, né? Porque tipo assim, não aguenta mais ver aquele ponto lá nos planos. Porque você faz a conta, né? Você chega lá em dezembro e você pensa, mais um ano se passou e eu ainda não consegui ir pra academia e tal. Ou eu ainda não consegui e tal. Né? Então, eu vejo que é uma dica, né? É uma estratégia. Revise antes. O que eu costumo fazer, eu sempre divido da seguinte forma, sonho e plano. Uhum. Né? Eu acho que quando cai pro campo do planejamento, ele já tem projeto, né? Ele já tá mais concreto. Então, assim, para mim, planejamento, projeto é algo mais curto. Sonho é quase aquilo que você falou no início, é colocar na mão do Senhor, né? Colocar na mão de Deus é quase na verdade, o impossível para nós, né? Nós lá em casa, eu e a Bárbara, ano passado, a gente escreveu lá, né, os nossos planos e sonhos e projetos e tal. E o primeiro deles era a Nenê, né? Era a Alice, que viesse a Alice, né? E daí, esse ano, daí a gente bateu uma foto e a gente foi ver, né? Agora há pouco, esses últimos dias aí, a gente viu que o primeiro era a gente pedindo para Deus um filho, né? E agora a gente tá se sentindo assim, cara, o que eu vou pedir agora? Porque eu já, tipo assim, o que é melhor que isso, né? Então, tipo assim, a gente se sente até meio constrangido. Então, mas é algo que a gente tem que trabalhar em nós, porque, cara, você pode pedir, você tem um pai que te cuida nos detalhes. Eu lembro uma vez que a Bárbara pediu um kit de copo, um jogo de copo roxo, lilás. Pediu pra Deus. E eu disse, cara, você pode ir lá comprar. Porque, tipo assim, cara, você pode ir lá comprar isso aqui, entendeu? Você pode resolver. Eu disse, não, eu quero ganhar. Dali um tempinho assim, veio uma amiga dela e deu de presente. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que hoje a gente fica pensando assim, cara, o que eu vou pedir? Né? Por conta de que a gente ganhou o Master, né? Chegou lá, já de primeiro, lá em janeiro, já a gente descobriu que a gente tava grávida. Não, e poucas pessoas têm essa mentalidade de que não, eu posso pedir, eu tenho esse acesso. Então, às vezes, a gente deixa de viver coisas, deixa de viver realmente milagres da parte de Deus, porque a gente não pede. Ou porque a gente simplesmente pensa, não, mas eu posso. Aí vai muito com a força do braço, não, mas eu posso, eu consigo, não vou pedir isso, que é tão pequeno para Deus. Mas Deus, como você falou, é um Deus de detalhes, é um pai, né, que se importa com a gente. Mas eu acho que nessa questão ali que vocês estavam comentando antes, vai muito também de você listar prioridades. Eu gosto muito de me organizar dessa forma, e eu vi, por exemplo, durante esse ano de 2022, que as minhas prioridades simplesmente organizei lá. Em janeiro, minhas prioridades esse ano são essas. Deus simplesmente inverteu tudo ao longo do ano, né? E me mostrou que realmente as prioridades são outras. Então, é você planejar, organizar, listar o que é importante, mas deixar que Deus
faça o que ele tem que fazer. Se ele tiver que mexer naquilo que você planejou, se ele tiver que alterar a ordem daquilo que você planejou, deixa Deus fazer, porque às vezes a gente se prende tanto ao papel que o que acontecia comigo? Eu tinha aqueles planner diário. Eu anotava tudo, a hora que eu ia acordar, a hora que eu ia tomar café, a hora do banho, eu anotava tudo. Se saía uma coisa fora daquilo que eu tinha me disposto, o meu dia Já não faz o resto, praticamente. Meu dia já não era mais o mesmo. E aí Deus começou a falar comigo, não, espera, o controle tá com você ou tá comigo, né? Quem dirige os teus dias e a tua vida é você ou sou eu? Então Deus começou a inverter todas as coisas, justamente para entrar num entendimento de dependência, sabe? Então sim, nós precisamos planejar, organizar, ter metas, ter foco, ter objetivos, mas sempre deixando que Deus, ele guie o barco, né? Sim. Ao homem cabe fazer planos, né? Mas o amém, a palavra final, a resposta... Vem do Senhor. Vem do Senhor. Exatamente. Então eu acho que... Mas é um jogo difícil, né? Na nossa vida, né? É engraçado, pastor, que, por exemplo, assim, ó, eu peguei 2 histórias como referência, né? Jonas, ele tinha 2 possibilidades. Uma era fazer os planos do Senhor e outra era fazer o plano dele, né? E sempre, meu querido, você que tá assistindo, sempre que você faz planos para você, o teu recurso, ele é suficiente, os teus contatos são suficientes, sabe? Aquilo que você tem é suficiente. Então, Jonas, ele comprou com o dinheiro dele a passagem para outra cidade. Aí, ou seja, aquilo que ele planejou para ele, os recursos dele foram suficientes. Aí eu pego um paralelo na história de Moisés. Moisés, quando estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, né? Deus chegou para ele e falou, Moisés, eu vou usar você para tirar milhões de pessoas do Egito. Aí Moisés fala assim, quem sou eu para ir até lá? Ou seja, sempre quando Deus ele tem um plano para você, os teus recursos não são suficientes, as tuas capacidades não são suficientes, e você vai olhar assim e vai falar, meu Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou, né, tenho um problema na fala, eu sou o pequenino, né, o Jeremias lá, eu sou o menor, o Gideão. Quantos homens foram chamados e não tinham capacidade? Ou seja, uma coisa que eu tô usando assim para perceber, né? O que é meu plano e o que é plano do Senhor. Porque aquilo que é meu eu consigo. Organizando ali eu consigo chegar. Mas aquilo que Deus tem, irmão, o que a gente tem não é suficiente. Nunca vai ser. Então eu preciso dele, né? E que engraçado, né? Você falou ali no início, você deu o exemplo da academia e tipo, isso é muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, eu coloquei uma meta de livros para ler, né? Eu não atingi a meta de livros que eu queria ler esse ano. E daí isso é uma coisa que literalmente depende só de mim, Só né? de você. Tipo assim, cara, eu não tenho como colocar na conta de ninguém, né? Eu não tenho como dizer, não, foi por conta dessa situação, foi por conta disso, daquilo, é porque isso, porque veio. Não, cara. Tipo assim, você estipulou um negócio ali e você não cumpriu. Sim. Eu acho que ter esse senso também é um tanto quanto maduro na nossa vida, porque se a gente ficar terceirizando sempre, Senhor, foi a mulher que tu me deu, né? Isso, aquilo, outro. Sempre, a gente vai ficar sempre terceirizando. Eu não consegui esse ano por conta disso, por conta daquilo. Não, cara, bate no peito e diga, olha, assume, não consegui, identifica o erro, identifica onde foi a falha, corrige e bola pra frente. Porque a gente tem uma tendência enorme em terceirizar. Em dizer, não fui, não consegui, não atingi, porque tal coisa. Justificativa. Justificativa. Teve um meme que eu vi esses dias, muito engraçado. Tu quase não o meme, né? O cara, assim, se ler a Bíblia fosse como usar o celular. Eu vi O cara abrindo a geladeira lá com a Bíblia lendo aqui, né? Dirigindo, lendo a Bíblia, no banheiro tomando banho, lendo a Bíblia, né? Ou seja, tempo a gente tem, né? O celular veio para nos mostrar que a gente tem muito tempo e perde relatório muito, semanal, né? Relatório semanal, né? Essa semana eu olhei lá, tava assim, você diminuiu 25% do seu tempo de uso. Eu falei, glória. Aleluia, Senhor, você tem me ajudado. Gente, uma experiência de vocês, assim, algo que marcou vocês em 2022, algo que vocês possam compartilhar, daqui a pouco uma conquista ou um fato aí que marcou vocês em 2022. Sim, eu acho que a Isa tem um testemunho bem legal, né? Ela pegou foi ano passado, começo do ano passado que tu falou pra nós, né? Ela tinha 2 desejos. Eu vou deixar ela contar aí, que é mais legal. Olha só, bem nessa época do ano, eu e o Vini tava em casa e tinha mais um irmão da igreja lá em casa. O Ramon, nosso compadre. O Ramon tava lá
e eu falei, só para entender, hoje sou integral na igreja, sou pastora aqui. Mas ano passado, essa mesma época, eu não era nem consagrada pastora, nem integral na igreja. E eu ainda trabalhava só com o meu pai na parte de consignado, então não tinha nenhum outro trabalho. E nós 3 conversando, eu falei para eles assim, ano que vem eu vou ser integral na igreja, eu vou ser consagrada pastora e eu vou ganhar X tanto de salário, porque daí eu tenho outro trabalho que é com a Daiane de assessoria, sem precisar estar dentro de um escritório 8 horas por dia. E os 2 me olharam assim, tipo, não vai acontecer, entendeu? O Vini até me olhou e falou assim, não, mas é bem assim, vai um tempo. Eu Tomé, não, aí tá louco, não. Vai um tempo, né? Mas eu tinha aquela certeza no meu coração, vai acontecer. E escrevi lá nos alvos e nos propósitos, né? E aí, o que foi em janeiro? Na primeira semana de janeiro, primeiro trabalho com a Daia, já veio a oportunidade. Depois, 2 semanas depois de estar trabalhando com ela, veio a oportunidade de ser integral na igreja. E após isso, 2, 3 meses, fui consagrada pastora. Então, para mim, 2022 foi um ano de cumprimento de promessas, sabe? E aí você chega naquela linha com Deus, porque até aqui você trouxe essas promessas no teu coração. Não, eu sei que eu vou ser integral, eu sei que Deus me deu essa palavra, eu tenho certeza. Aí Deus cumpre, e aí você fica num limbo. E agora? Quais são as próximas... Não, quais são as próximas promessas? O que vem agora? Porque... Se esse era o meu desejo maior. Né? E aí o que acontece? Em julho, Rafa, a gente tirou foto do nosso envelope de gratidão. E em julho a gente abriu e leu. Porque várias coisas já estavam acontecendo e a gente lembrou. E quando a gente leu, nossa, quase 80% do que a gente tinha escrito já tinha se concretizado. Em julho, quando tinha dado 6 meses ali. E aí eu orei para Deus, e eu falei, Deus, mas já 80%, né? E aí Deus me falou assim, eu cuido dos teus planos e eu cuido dos planos que os meus filhos têm. Eu não vejo problema em realizá-los, né? Desde que eles estejam de acordo com o que eu desejo para vocês. Mas a partir de agora, nos próximos 6 meses, vocês vão viver os meus planos para vocês. Planos que não estavam aos olhos de vocês, planos que estavam ocultos, mas é o que eu tenho de melhor. Então, assim, 2022 foi realmente um ano de surpresas de Deus para nossa vida, assim. Foi um ano de muita concretização. Foi um ano de muito trabalho também, né? Eu vejo que isso acontece porque a gente se colocou nesse lugar, né? A gente tava disponível, né? Em nenhum momento, tipo assim, tô aqui, vou... Não, e a gente entendeu que a nossa vida é viver isso. Então, eu até falo, às vezes 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente tá na igreja, né? Tá disponível ali. Por quê? Porque a gente sabe que não tem outro lugar para ir, né? Então, quando você tá nesse ambiente, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, né? Então, hoje a gente vive isso justamente por estar no lugar certo. Com as pessoas certas, né? E quando você tá debaixo do que o Senhor tem para você, debaixo dos planos, seja nós na igreja quanto integral, seja as pessoas nos seus trabalhos, Deus, ele renova as tuas forças. Por mais que foi um dia, assim, extremamente cansativo, estressante, um dia bem intenso, Deus vai lá e renova, no outro dia você acorda novo. Então, quando você tá debaixo das palavras que Deus tem para você, independentemente de como o ambiente está, Deus, ele mesmo renova, ele fortifica. Então, esse é o presente de você estar debaixo daquilo que Deus disse, sabe? Você estar disponível, né? Eu vejo que Deus, ele procura pessoas sinceras de coração, que estejam disponíveis, né? É o que a palavra fala, que o adorem em espírito e em verdade. As pessoas que estejam... Porque eu vejo, assim, que muitas pessoas, Deus até ele mostra, tipo assim, olha só, daqui a pouco pode ser essa a sua oportunidade. E a pessoa, ela vai lá, ela coloca uma pedrinha, ela coloca um empecilho. Mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Mas vai ser um pouquinho desconfortável, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu vejo que, eu sempre falo que Deus, ele tem um olhar panorâmico, né? Tipo, a câmera GoPro Deus tem, né? E Deus, ele enxerga depois da curva. E a gente não consegue ver, a gente só tá vendo a estrada de chão, mas depois da curva tem asfalto. E Deus, ele já tem planejado isso tudo. Então, quando a gente está disponível, eu vejo que as coisas, elas acontecem, né? Elas vão acontecendo conforme a nossa capacidade e conforme aquilo que Deus vai derramando sobre nós. Esse ano, para mim, foi um ano muito desafiador, no sentido, assim, dessa novidade, né?
da paternidade e tal, é uma coisa assim que, em primeiro momento, é uma reação que tu não sabe distinguir muito, se é susto, se é emoção, se é um pouquinho de medo, A responsabilidade, né? A a partir de agora. responsabilidade, né? Mas se tem algo que eu tenho aprendido, assim, é que, cara, Deus dá, Deus sustenta e você vai estendendo a tenda, entendeu? Um amigo me perguntou logo no início, quando a gente descobriu a gravidez, como é que eu tava, se eu tinha ficado assustado, com medo e tal. Eu disse, cara, eu acho que eu tô me sentindo assim que nem um leão, assim, cara. Eu tô indo pra cima, eu vou trabalhar mais, eu vou... Sabe quando é uma chave, assim, uma motivação? Eu sempre falo que o casamento, ele é algo que pra pessoa que não é preguiçosa... Ontem eu atendi um menino e a gente tava conversando sobre casamento. Eu disse, cara, casamento ele é ruim pra pessoas preguiçosas. Casamento não dá certo para pessoas preguiçosas. Pessoas que têm preguiça em resolver as situações, os dilemas, porque só vocês dois são perfeitos e eu tenho problema na minha casa, entendeu? Então, assim, ele é ruim para quem tem preguiça de resolver problemas. Então, o casamento, ele vira essas chaves na tua vida, dá esses níveis de maturidade, e a paternidade nem se fala, cara. Então, é algo interessantíssimo que para mim aconteceu nesse ano, né? Eu vejo, assim, que existem coisas na nossa vida que podem ser simplificadas, né? Eu acho, assim, que... Eu vejo que a gente dificulta muitas coisas, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu vejo que no meu 2023, por exemplo, eu acho que eu vou simplificar algumas coisas na minha vida, né? Não sei. Eu acho que o nosso racional, ele às vezes nos boicota, né? Eu acho que isso é aquilo que a Isa falou. Você olhar lá, ver que você não cumpriu uma coisa, você colocar todo o resto em detrimento porque você não fez uma coisa que nem era importante, né? Então, acho que cabe a nós ter essa inteligência emocional de você ver e analisar se, tipo assim, cara, não precisa, às vezes, ser tão rígido consigo, né? Às vezes você pode fazer uma concessão aqui, desde que não vá alterar o resultado final da coisa, para que você continue na rota, né? E você não fique todo cheio de complexidade, né? Eu acho que para esse ano de 2023, eu pelo menos, tenho muito claro lá quais são os objetivos. Irmão, é aquela coisa, para você chegar, tipo assim, depende do Senhor, né? Então, a minha parte eu vou fazer. Eu sei que o meu melhor eu vou fazer. Agora eu vou ficar lá toda hora, oh Deus, é agora que vai acontecer? Não, eu vou fazer a minha parte. Eu sei que se eu fizer a minha parte, no tempo certo ele vai vir com a parte dele. Então, eu fazer o meu melhor naquilo que eu me disponho a fazer e pronto. Eu tá com essa consciência limpa, né? Quando eu for dormir lá, colocar a cabeça no travesseiro, eu fiz o melhor que eu pude. Aí você deixa de ficar complexado, né? Ah, será que vai dar? Preocupado com as coisas. Porque você tá preocupado é porque em algum momento você deixou a desejar. Então, você só fica preocupado, ansioso se você não fez a sua parte, né? E isso é uma coisa que eu vou fazer. Pelo menos a minha parte nesse ano, né, pastor Rafael? Ir na academia lá, chamar o pastor Rafa lá pra ele dar umas dicas de treino, né? Oxe, meu Deus do céu. Mas o nosso emocional, ele boicota muito a gente, né? Se você para e analisa o que o pastor Rafael falou de simplificar as coisas, as situações, na hora da pressão que você vê o que realmente está ali dentro de você, do teu coração, a forma com que você reage, né, a forma com que você responde ao que acontece. E esse ano de 2022, para mim, foi um ano onde Deus me colocou em momentos de muita pressão justamente para moldar alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas formas de agir. E, obviamente, para 2023, eu já levo comigo uma visão de que é muito mais simples você pegar uma situação, pode ser o problema que for, mas se você olhar para ela, trazer responsabilidade para si, se você errou em algum momento naquilo, e pensar, não, mas o que eu posso fazer para resolver isso, ao invés de nutrir uma imensidão de sentimentos ruins dentro de você, ao invés de você botar na mesa e trazer as claras, é muito confrontador pro teu ego, muitas vezes, confrontador pro teu eu, pra tua imaturidade em algumas coisas, mas é onde tu cresce, né? Mas é uma escolha, né? E você vê o quanto é simples Não, você trazer pro campo do racional, totalmente. tirar aí os seus achismos e complexos, e você vê o quanto é simples de resolver ou alcançar algumas coisas. Mas vamos lá, eu tenho uma promessa para 2023, um sonho, uma promessa, uma palavra de Deus para 2023 ou ao decorrer aí. Eu recebi essa palavra, esse sonho, essa promessa. O que eu faço
entre o receber, o ter o sonho, a palavra e até chegar. Qual que é o meu papel aqui para quem está nos ouvindo, ouvir a opinião de vocês sobre isso? Bom, vamos lá. Eu creio que você precisa ter uma postura de saber descansar para você receber e você fazer a tua parte, né? Paulo vai falar, se não me engano, aos Filipenses, né? Andeis de modo digno de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Então, por exemplo, assim, eu recebi uma promessa de que, sei lá, eu vou sair do país para pregar numa nação que fala outra língua. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Estudar aquela língua, né? Me preparar para aquilo. Então, eu andar de modo digno, né? Ser digno daquela responsabilidade. Então, eu vou lá, vou estudar, vou me capacitar, né? Vou me preparar para isso, mas também vou descansar no Senhor, porque se é promessa dele, vai acontecer. Vou tirar meu passaporte. Vou tirar meu passaporte, vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque senão, você vai se frustrar, né? Teve um pastor uma vez que veio para cá. Foi acho que no dia que eu fui consagrado a pastor. E aí ele falou assim, que ele tinha recebido uma promessa há muitos anos atrás que ele ia ir pro Canadá. E ele foi. Só que quando ele estava indo, ele estava lá no avião, muitos anos depois. E a aeromoça veio falar com ele em inglês. E ele falou assim, pô, senhor, você me colocou aqui, eu nem sei falar inglês, né? Na hora Deus lembrou ele, viu? Mas isso eu tinha falado lá atrás. Você que não se preparou. A promessa aconteceu. Ele estava indo. Só que não estava preparado para aquilo, né? Ele precisava de um auxiliar para concluir, né? Para conseguir pregar para as pessoas que iam ouvir ele. Ou seja, se você receber uma promessa da parte do Senhor, se coloque nesse lugar, né? Ande de modo digno de acordo com aquela promessa que foi feita. Faça a tua parte, mas também descanse no Senhor, porque se for promessa dele, vai dar certo. Não, e às vezes a gente foca muito no fim da jornada, né? O fim, o ponto, né? A chave, chegar no topo, eu quero, eu preciso. A palavra certa, tu só olha, né? Arrasta pra cima. Tu só olha para aquilo, você só foca naquilo, aí você despreza a jornada em si, você despreza o caminho em si, que é o que vai te forjar. Então, por estar só com o olho lá na promessa, estar só com o olho lá naquilo que Deus prometeu e não focando no que você é hoje, no que Deus precisa moldar em você hoje para você chegar lá onde você vai estar, você acaba perdendo oportunidades de ser aperfeiçoado, de crescer, de ser maduro. Então, você chega no lugar onde Deus te coloca e aí você, às vezes, não sabe nem como agir porque você não se deixou ser preparado. Só que a palavra fala, né, que o filho, enquanto ele é imaturo, enquanto ele não alcança a maturidade, ele não... Se difere do escravo. Não se difere do escravo. Ele não tem acesso à herança. Então, você pode, de fato, ter promessas se cumprindo da parte de Deus, mas você não vive o todo. Você não vive ela 100% como você deveria, por você não ter deixado Deus tratar aquilo que deveria ser tratado. Eu acho que né? para fechar essa pergunta, pastor Rafa, tem uma coisa interessante, né? O povo foi chamado do Egito para eles habitarem numa terra que emana leite e mel. Você acha que aquele povo, cara, que não respeitava Moisés ia conseguir desfrutar dessa terra que emanava leite e mel? Assim, os caras reclamavam o tempo inteiro. Eles eram o problema. Não era o deserto o problema, eles mesmos eram o problema. Então, porque tinha os filhos deles que não murmuravam. Então, muitas vezes a promessa está lá, só que você é o problema entre a palavra e a promessa. Então, muitas vezes Deus usa das situações para nos tratar. Deus queria tratar o povo no deserto, mas o povo não deixou. Hebreus vai falar que o povo não entrou na terra prometida por falta de fé, incredulidade. Não se deixou tratar. Né? Então, às vezes, eu sou o problema, né? É sempre o Bob, né? Eu sou o problema. Eu sou o Bob. Se Deus falou, e pode ser que ele está tentando tratar comigo, né? Então, não seja você o problema para o cumprimento da sua promessa em 2023. Mas né? uma coisa interessante disso que o Vini falou do povo no deserto é que você para e analisa. Cara, Deus abriu o mar. Eles passaram. Então, Deus ele tinha poder, majestade e glória suficiente para tirar o povo do Egito e já levar para a terra prometida. Não precisava colocar o povo no deserto 40 dias e depois que tornou 40 anos. Por que Deus colocou o povo ali? Se ele tinha não tô pensando em heresias, mas não, se você para e analisa, Deus tinha o poder. Então, por que eles foram postos no deserto? O deserto simboliza o quê? Processo.
Porque o povo tinha que perder essa mentalidade de escravidão para acessar uma terra nova. Deuteronômio fala bem assim, que eu coloquei vocês no deserto para que aquilo que tivesse no coração de vocês saísse para fora. E essa é a prova, né? Então, tipo assim, ó, o deserto ele serve para nos tirar, né, do nosso coração aquilo que está dentro. Então, cara, é uma palavra forte, né? Cara, porque senão vai ter uma frustração na promessa, sabe? Porque o povo, olha que interessante, né? Aqui essa história nos ensina muitas coisas. Há uma frustração nesse cumprimento da promessa da parte do povo. Por quê? Porque, cara, todo dia tinha maná. Tá? Todo dia tinha colunas de fogo, água, nuvem. Quando eles chegam na Terra Prometida, não ia ter. Eles têm que plantar. Eles têm que construir tenda, eles têm que... Entendeu? Eles têm que fazer. Só que emanava leite e mel. Se eles plantavam, ia dar. Se eles produzissem, ia dar certo. Então, tipo, se você não aprende no caminho isso tudo, você chega na hora do cumprimento da promessa, daquilo que está acontecendo na tua vida, cara, você não vai saber lidar, a promessa vai virar pressão. Vai virar pressão e pode ser que escape. Eles ainda vão colocar na culpa do Senhor, né? Ah, sim. O Senhor me tirou de lá. Eu tinha cebola e pra comer lá que me dava e agora eu tenho que plantar. Né? Então é um negócio interessante, né? Talvez o problema seja você, a gente no meio do processo, né? Para o cumprimento dessa promessa. Mas, gente, mesmo não percebendo, assim, coisas boas por vir... ou coisas boas que aconteceram no ano de 2022, como ter a esperança, como se preparar para o 2023, para as pessoas aí que estão nos vendo e ouvindo. A palavra fala, né, que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a fé, ela é boa e é ruim. Você olhar para o 2023 com olhos negativos é fé, né? Você olhar para o 2023 com olhos positivos também é fé. Então, a Bíblia fala que seja conforme a sua fé. Meu Deus. Né? Então, eu responsabilidade. prefiro olhar de uma maneira que eu sei que Deus vai estar lá, porque Deus está lá, né? E eu me preparar para o melhor, né? Me preparar para o melhor. Então, se você está aí frustrado, né? Teve um rapaz uma vez que me falou bem assim, eu pedi, aí, quais são os planos para o ano que vem? Ele falou, meus planos para o ano que vem é tentar cumprir aquilo que no ano retrasado eu ainda não fiz. Então, por exemplo, assim, você já entra perdendo, né? Você já entra perdendo, negativo, já entra no negativo. Cheque né? especial. Então, você zerar a conta. Zerar a conta, se perdoar, né? Se você deixou de fazer alguma coisa aqui. Porque se você não se perdoar, é mais uma pedra que você está carregando junto, né? Então, se perdoe, se coloque nesse lugar onde você também não é perfeito, né? Que você é vulnerável. Fecha a conta e fala, não, esse ano eu vou planejar coisa aqui, sei que Deus vai à frente. E faça a sua parte, né? Trazer para si a responsabilidade, né? Mas uma coisa que é importante, às vezes, uma pessoa que está com uma visão frustrada, talvez esse ano se decepcionou muito e está com dificuldade de ver algo novo para o próximo ano, converse com pessoas que você sabe que podem te dar uma visão diferente daquilo que você está vivendo. Ande com pessoas. Ande. E eu acho que as pessoas que... comunhão, né? Acho, não, tenho certeza que as pessoas que estão junto de você dizem muito daquilo que você vive, né? Então, pedir para pessoas trazer uma visão mais ampla, porque às vezes a gente tá olhando para nossa vida assim, né? Você tá olhando para isso, mas a vida é muito além daquilo que você enxerga. Então, conversar com pessoas que são confiáveis, com pessoas que vão de fato te aconselhar da maneira certa, faz com que você tenha uma visão mais ampla das coisas. Não, peraí, me decepcionei, me frustrei, mas Deus fez algo, né? Por exemplo, essa semana passada, umas 2 semanas atrás, uma amiga veio e nós conversando, e eu conheço bem a rotina dela, e ela me falando, nossa, essa semana foi totalmente improdutiva, foi uma semana horrível, perdi a semana, não fiz o que eu tinha que fazer, já é sexta-feira. E aí eu sei o que ela faz, porque a gente convive muito. E eu falei, mas não, a tua semana foi altamente produtiva, você resolveu coisas que você deveria ter resolvido muito tempo antes. Você conseguiu colocar em ordem coisas do trabalho, eu sei porque eu vi, então você talvez só tá com a ótica errada. E aí ali ela mudou uma chave e num dia ela resolveu tudo que ela não tinha resolvido uma semana toda. Então a importância de você conversar com pessoas, buscar uma visão diferente, né, faz com que você consiga olhar de uma forma nova. Você consegue se preparar também, né, de uma maneira diferente. Isso que nós falamos antes, por exemplo, eu falei esses dias num talk pra galera, a gente tá falando várias coisas, né?
Eu dei um exemplo, assim, de que, por exemplo, assim, quando o cara não vai na academia, um conselho pra você, viu? Pastor Inês? Quando o cara não vai na academia na segunda, dificilmente ele vai o resto da semana. Aham. Porque, tipo assim, ele não foi na segunda-feira, aí, cara, na terça aconteceu alguma coisa, ele teve que trocar de horário, o horário não deu certo, aí já é quarta. Daí ele pensa assim, pá, mas daí não fui segunda e quarta, já se foi minha semana, então eu vou só segunda da semana que vem, né? Então, eu acho que isso não... Por exemplo, uma vez o menino que me acompanha, personal, o Tainan, ele disse assim, Rafa, tu não vai recuperar o de ontem na questão do Já exercício perdeu, físico. Já já perdeu foi. o de ontem, faz o de hoje, cara. Então, assim, é interessante esse raciocínio, porque daí você não fica sempre como é que é? A corrida atrás do balde que eu chutei e tal, aquela coisa toda. Porque, tipo, o cara, o de ontem já foi, tu já comeu demais, tu já não fez o de ontem. E eu vejo que é assim nas nossas coisas. Por exemplo, você falou antes, pastor Reis, eu acordei 10 minutos atrasado do meu planner. Cara, mas tudo bem, vai, faz o próximo, vamos pro próximo, né? E eu acho que isso tem que ser muito bem esclarecido para os nossos dias, porque ainda mais os nossos dias corridos, informativos e ansiosos e muita coisa, né? Então, as pessoas aí pro próximo ano, eu acho que é interessante, né? O cara ter esse tino aí. Mas, gente, um conselho aí pra turma, pra quem está nos assistindo, pra quem está nos ouvindo, pro nosso ano de 2023, pra vida, né? Algo que vocês aprenderam nesse ano. Show. Gente, uma coisa que eu levo desde que eu me converti, pra você que tá ouvindo, né? Se você trabalha numa empresa, se você é empregado, se você é empresário, se você é pastor, líder, sempre ouça do Senhor aquilo que Ele tem pra sua vida, sabe? Não coloque os seus planos na frente dos dele, né? Construa em conjunto esse planejamento, porque quando você sonha os planos do Senhor e você coloca Ele na frente, né? Consagre os seus planos, os seus planejamentos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Provérbios fala sobre isso, né? Então, Ele tem desejo em abençoar a sua vida. Agora, você precisa ouvir da parte dele o que ele tem, né? Então, senta, se você não fez isso, né? Pega um papelzinho lá, simples, um papel e uma caneta, não precisa planner, não precisa sofisticar o negócio, um papel e uma caneta é bom. Já. Moisés nem papel tinha, ele escreveu uma pedra o negócio. É. pedra. Então, simplifique. Pega um papelzinho lá, desse tamanho assim, ó, coloca lá os seus planos, consagre a Deus e faça o seu melhor, né? Para esse ano que eu creio que aquilo que vem da parte dele, ele vai te preparar no caminho, talvez o teu recurso não vai ser suficiente agora, mas você está caminhando para o lugar certo, né? Então, não desista. Esse ano, para mim, eu tenho, pastor, que vai ser um ano de realizações, um ano de muito crescimento. E eu creio que se assim você desejar, para o seu ano também pode ser, né? Então, que Deus abençoe vocês nesses planos e que aquilo que vem do Senhor possa se cumprir na vida de cada um. Eu só queria dizer que quando a gente deseja o novo, a gente tem que ter entendimento de que o novo traz tudo novo. Então, são situações novas, são desafios novos, é uma maturidade nova que vai ser pedida de você, é uma postura diferente. Então, é olhar para si nesse momento que é de muita reflexão, como nós comentamos aqui, e analisar, o que falta em mim, que está ao meu alcance, que não está naquilo que Deus vai fazer, que é o impossível, mas o que está em mim que eu posso aprimorar para o novo que eu quero viver. Então, tudo que tiver ao alcance de vocês, tudo que tiver ao nosso alcance, que nós possamos fazer. Que nós possamos ser inculpáveis, né? Como a palavra fala. Que nós não possamos chegar lá no fim do ano ou na metade do ano, como o pastor Rafael falou, para nós fazermos de forma mais, né? Esqueci a palavra, de forma mais assídua a reflexão, que nós possamos olhar e pensar, não, mas eu estou fazendo. O caminho que eu estou trilhando é um caminho correto, né? Por mais que eu não estou vendo tanto resultado agora, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Então, é que você mesmo se encontre inculpável diante das situações que você se coloca, que você se disponha a viver de forma nova, que você se disponha a ter uma maturidade nova, e isso vai vir muita situação de desconforto. Então, é você escolher aquilo que é o certo e se permitir, né? Estar disponível para Deus te moldar da forma que precisa. O ano não é novo se você não se renova, né? Exatamente. Se você não muda, se você não faz nada diferente, né? Só o tempo passando. E o tempo passa igual. Minha mãe sempre me falava, 5 anos de faculdade vai passar com você lá ou você não lá, né? Então,
É melhor que você esteja melhor lá. que você esteja lá. Então, é dessa maneira. Então, acho Isso que a aí. gente tem que se renovar também. Muito Gente bem. boa, pode, por favor. Não, e só o vinho novo ele é derramado, né? Roda de novo. Só isso aí. Gente boa, vou entregar um presentinho pra vocês aqui, ó. Chegou a hora da bênção. É o do Olha Vini. só, meu Deus, Chegou a hora de adentrar a gente. terra prometida aqui, ó. Glória, tá preparado, irmão? Aleluia. Você tá preparado? Olha aqui, ó. Eu tô pronto, irmão. Se eu cheguei até aqui é porque eu tô pronto, né? Senão eu deixei me tirar daqui antes. Gente, gostaria de agradecer aí vocês, para vocês que nos assistem, nos ouvem, as redes sociais, Pastor Vini Hux aí, Pastora Isabelle Hux, estarão aqui né? Aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui, acompanhem, eles são uma bênção, cada um é uma bênção demais, você vai aprender muito, muito, muito com eles. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né, produzindo esse conteúdo muito top. É muito bom ter pessoas nossas da casa, né, que são tão assíduas, assim, em buscar mais de Deus e compartilhar isso com as pessoas. Isso é bom para mostrar que a gente tem pertinho, as pessoas têm pertinho, assim, pessoas muito boas, assim como vocês que podem acompanhar, observar e ter Amém. como exemplo. Muito obrigado pelas palavras aí. Tamo junto Tamo juntos. demais. E você aí que nos acompanha, fala aí, comenta aí quem que você quer e você acha que vai estar aqui na semana que vem, junto conosco no JetCast. Esse foi mais um episódio. Deus abençoe sua vida.